Estamos de volta para mais um estudo da Bíblia. Este é o Escola Bíblica, onde aí em casa todos podem aprender mais e mais sobre o que ficou registado na Bíblia. Tal como na semana passada, nós vamos voltar então ao livro de Deuteronômio para encontrarmos imensas coisas úteis para a nossa vida, mas também para o exercício da nossa fé. Para nos ajudar a compreender melhor o tema que preparamos hoje, tenho comigo o Moisés Silva, que de certeza que irá nos ajudar também a perceber melhor este livro de Deuteronômio no Novo Testamento. Olá, Moisés. Olá, Patrícia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E agradeço desde já a sua presença aqui. Sabemos que não foi o Moisés que escreveu o Pentateuco. É verdade. Mas, de qualquer forma, sabemos também que é um grande apreciador não só destes livros, mas como dos restantes livros da Bíblia. E é neste sentido e na continuidade desta introdução que eu gostaria de lhe propor a fazer o sumário deste estudo como ponto de partida. Muito bem. Ao analisarmos o Antigo Testamento, verificamos que o Novo Testamento não faz nenhuma ruptura com o conteúdo do Antigo Testamento. O Novo Testamento, podemos dizer que complementa ou baseia-se no Antigo Testamento e é a partir dos ensinamentos, das histórias do Antigo Testamento que depois o Novo Testamento se suporta. E no Novo Testamento, nós encontramos inúmeras citações referentes ao Antigo Testamento. E o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, vai também, muitas das vezes, suportar os seus ensinamentos, a sua doutrina, tendo por base tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, e nomeadamente no livro de Deuteronômio. Quando abrimos o Novo Testamento, muitas das vezes nós lemos Jesus a dizer, está escrito. Outras vezes Jesus diz, como lês? Como entendes? Fazendo tudo referência àquilo que estava no Antigo Testamento. Paulo, Pedro, João e os primeiros cristãos usavam constantemente o Antigo Testamento. Quando Jesus dizia está escrito, isto significava que estava escrito no Antigo Testamento. Portanto, havia uma base, havia algo que poderia ser aferido pelas pessoas que escutavam se elas fossem ao Antigo Testamento. E é interessante notar que os escritores do Novo Testamento não questionam a veracidade das histórias do Antigo Testamento. Eles partem do princípio que há aqui dados históricos, a historicidade do Antigo Testamento é fiável, é credível e Jesus faz isso. E, portanto, nós também temos que partir do princípio de que estamos na presença de algo que é fundamental para a nossa fé, para a nossa compreensão do Novo Testamento, partindo do pressuposto que também tudo aquilo que está no Antigo Testamento é verídico, aconteceu. E, portanto, Antigo Testamento e Novo Testamento formam um todo para o nosso ensinamento e é isso que vamos ver neste estudo desta aula bíblica. Moisés, uma vez que vamos procurar descobrir partes de Deuteronômio no Novo Testamento, eu iria começar já por uma passagem que encontramos no Evangelho de Mateus e que nos diz: está escrito, não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. E esta foi de facto uma afirmação de Jesus quando ele foi confrontado com o inimigo e que de alguma forma o próprio Jesus foi apoiar-se no Antigo Testamento para dar resposta à tentação. E a minha questão é a seguinte: será que estas palavras de Jesus inspiraram também outros autores do Novo Testamento a beberem ou a resgatar os escritos do passado para também eles poderem fundamentar a sua escrita? Sim, sem dúvida. Do meu ponto de vista, eu vejo a forma de agir de Jesus, eu vejo-a refletida na forma de agir
dos apóstolos e dos primeiros cristãos, e essa influência de Jesus, esse modo de agir de Jesus, influenciou profundamente toda a compreensão dos autores do Novo Testamento. E, portanto, eles seguiram o exemplo de Jesus e vemos eles a fazerem referência ao Antigo Testamento, a Deuteronômio e a outros livros, portanto, porque seguiram o modelo, seguiram Jesus. Eu gostava que nós pudéssemos lembrar aquilo que foram as 3 tentações de Jesus e que é, no fundo, também uma parte essencial da temática que vamos desenvolver ao longo desta semana e verificar se as respostas de Jesus foram ou não retiradas do Velho Testamento e se podemos encontrá-las também no livro de Deuteronômio. Sim, é interessante porque elas são todas, as respostas que Jesus dá a Satanás, são todas retiradas do livro de Deuteronômio. A primeira é quando Jesus, e já fizemos referência a ela, é quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Neste momento em que Jesus disse isso, ele estava no deserto. Ele tinha fome. E no momento em que Moisés proferiu essas palavras, o povo de Israel também estava no deserto. Também era alimentado por Jesus. Portanto, há aqui um paralelismo em que Jesus realmente mostra que a palavra de Deus devia ser também atendida, observada e seria alimento. E encontramos essa expressão em Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3. Ela está depois, é repetida por Jesus em Mateus 4, 3 a 4, versículos 3 a 4, mas realmente Jesus está a fazer referência a algo que Moisés disse quando se referia à importância do povo de Deus não só buscar o alimento material, mas também desejar o alimento espiritual. Assim como nós também precisamos hoje não só buscar o alimento material, o alimento físico, mas não descurarmos a parte espiritual. Essa foi a primeira tentação e a forma como Jesus respondeu a Satanás. A segunda tentação, Jesus vai fazer referência a Deuteronômio 6,16, onde Moisés remeteu o povo para a sua rebelião em Massã. O que é que aconteceu em Massã? Foi o povo que estava sem água, revoltou-se, podemos dizer assim, contra Deus, e Moisés é ordenado a Moisés que ele vá junto da rocha de Horebe, bata na rocha e brotou água da rocha e saciou todo o povo. E nessa altura, Moisés disse: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massã. E é interessante que esta palavra tentar significa testar, pôr à prova Deus, ver se realmente Deus era fiel, se não era. E, portanto, Jesus pega nesse episódio e diz a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Interessante. E depois, na terceira tentação, lembramos que Jesus é levado a adorar Satanás. E o que é que diz o Senhor? Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E também foi no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 13, que Jesus vai buscar essas palavras. Portanto, Jesus defende-se, Jesus vai responder a Satanás, não por aquilo que ele acha. Não em confrontação direta. Não em confrontação direta, mas pegando na palavra, sustentado na palavra de Deus e apresentando assim diz o Senhor. E esse também é um exemplo para nós, a forma como nós podemos lutar Satanás. Não é pelas nossas palavras, mas é assim diz o Senhor. Voltamos então ao livro de Deuteronômio, porque eu gostava de ler uma passagem que se encontra no capítulo 10, no versículo 17 até 19, que diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores,
O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Qual é a mensagem que nós poderemos retirar desta passagem? É interessante o termo que aí é utilizado, não fareis exceção de pessoa, e o que dá suporte a essa tradução tem a ver com levanta-rostos. É um termo que na figura de estilo hebraica literalmente significa levanta-rostos. O que é que significa levanta-rostos? Quando um juiz em Israel tinha que julgar uma pessoa, havia uma ordenança divina para que o juiz não olhasse para o rosto da pessoa. Porquê? Porque se o juiz fosse olhar e olhasse para o estatuto social da pessoa, ele podia beneficiar ou prejudicar. E então Deus demonstra que não deve haver benefício para uma pessoa pelo seu estatuto social. E é interessante que depois Pedro ele diz isso também, ou vai referir-se a esse texto, que está em Deuteronômio 10, 17 a 19, quando ele fala acerca do centurião Cornélio, quando ele tem que tomar uma posição de se vai à casa de Cornélio ou não, ele lembra-se do texto de Deuteronômio e diz, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Ele depois também na sua primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 17, ele também faz referência a este texto de Deuteronômio, mas Paulo também o usa em Romanos 2,11, em Gálatas 2,6, em Efésios 6,9 e em Colossenses 3,25. Quer dizer, e os três discípulos, no caso de Pedro e o apóstolo Paulo, e também o apóstolo Pedro, também era apóstolo, eles, como dissemos no início, à semelhança de Jesus, usam o Antigo Testamento e suportam os seus ensinamentos, tendo por base os escritos do Antigo Testamento, nomeadamente Deuteronômio. Ou seja, se nós olharmos para o livro que Paulo escreveu aos Romanos, nós vemos o mesmo texto que encontramos em Deuteronômio. Podemos dizer que a mensagem é transversal a todos os tempos e a todas as gerações? Ou seja, estamos todos no mesmo plano e ela servirá para todos? Sim. Todos. A mensagem do Senhor é uma mensagem para todos. As pessoas podem dizer, bom, mas uns viveram antes de Jesus e se calhar salvaram-se de uma forma. Outros viveram depois de Jesus e salvaram-se de outra forma. Mas se o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, não fez e não faz exceção de pessoas, estamos todos no mesmo plano, independentemente de quem somos em termos de estatuto. As boas novas, portanto, nós somos todos seres caídos que necessitam da graça salvadora de Deus, e as boas novas são que, independentemente do nosso estatuto, é oferecida salvação em Jesus Cristo a cada um de nós. Quer dizer, aqueles que viveram antes de Jesus também têm acesso a essa salvação oferecida por Jesus. Porquê? Porque eles morreram na esperança da vinda de Jesus, que os havia de libertar do seu pecado. Nós vivemos com a certeza de que Jesus já pagou a nossa penalidade. E Jesus não olha Deus não olha para o estatuto social. Deus olha para aqueles que se arrependem, que se entregam e que permitem que o Senhor os liberte dos seus pecados.
No mundo em que nós vivemos, e esta poderá ser também uma questão fracionante, nós sabemos que existe milhares de religiões que diferem em muitos aspectos, mas centenas de denominações cristãs anunciam que a guarda da lei, por exemplo, os 10 mandamentos, tudo isso foi anulado. Aliás, o cristianismo usa muito a carta de Paulo aos Gálatas para afirmar a sua defesa nesta ideia. Será que é mesmo assim? Será que isto é o tipo de justificação que poderá ser considerada razoável? Sim, Gálatas 3, 1 a 14, muitas das vezes é mal interpretada e é usada como justificação, sobretudo para a não observância do 4º mandamento. Ninguém põe em causa que não se deve matar, não se deve adulterar, não se deve... todos os outros mandamentos, honrar o pai e mãe, honrar a Deus sobre todas as coisas, mas depois quando chega ao 4º mandamento... E é interessante que nesta carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai fazer referência a um texto de Deuteronómio que serve de base para esta expressão da maldição da lei. O que é que se passava lá em Deuteronómio e que Paulo vai buscar para usar? Lá em Deuteronómio, Deus tinha dado uma ordem, uma lei, de que se houvesse alguém que tivesse que ser morto, tivesse que ser castigado com a morte, se essa pessoa fosse pendurada numa árvore, ela não deveria ficar, ao cair da noite, ela não devia ficar durante a noite pendurada na árvore. E essa pessoa era uma pessoa maldita, mas mesmo sendo maldita, ela não devia permanecer para o dia seguinte na árvore. E Paulo vai resgatar essa ideia para apresentar de que Jesus também foi dependurado e foi, podemos dizer assim, levou a maldição. A maldição de quem? A maldição dos pecadores. Portanto, Jesus foi maldito. E Paulo associa aqui esta maldição à maldição da lei. Ele fala das obras da lei e fala das obras da fé. O que é que isto significa, as obras da lei, ou a maldição da lei e as obras da fé? Quando eu obedeço aos mandamentos de Deus por imposição, sem o amor que devo a Jesus, porque Ele morreu por mim, eu estou a cumprir as obras da lei. Estou a fazer uma mera formalidade. Uma mera formalidade. Isto é quase como um pai que diz a um filho, olha, tu não faças isso, porque se tu fizeres aquilo vais apanhar. E o filho, com medo do pai, vai fazer exatamente aquilo que o pai diz, mas não por respeito, por reverência, por amor ao pai, para obedecer ao pai porque ama o pai. Então esse filho obedece. Mas quando ele tiver a oportunidade de não obedecer ao pai, quando ele não estiver debaixo da alçada do pai, ele vai fazer exatamente o contrário daquilo que o pai lhe pede. Então, eu obedeço aos mandamentos porquê? Porque tenho medo de Deus ou porque amo Jesus, amo o meu Deus e isso me dá prazer, me dá gozo em observar esses mandamentos. É exatamente isso que Paulo está aqui a falar. Quando eu obedeço e quando eu cumpro com os mandamentos, apenas com uma mera legalismo, apenas, eu estou a fazer as obras da lei. Exato. Quando eu obedeço por amor, porque o amor de Jesus entrou no meu coração, eu sinto-me feliz. Que bom obedecer ao Senhor. Ó Senhor, como dizia o salmista, que a lei do Senhor é um prazer para Ele. Portanto, é isto que Paulo está a dizer. Maldito. E porquê é que Jesus foi maldito? Porque Ele pagou o meu pecado. Ele levou a maldição que eu devia assumir. Jesus assumiu-a e agora eu estou liberto. Eu sou salvo pela graça de Jesus e não pela observância da lei. Na escola bíblica nós já refletimos algumas vezes
que Deus avisou reiteradas vezes o seu povo a não seguirem as práticas que as suas nações vizinhas tinham. Infelizmente, estes momentos foram imensos e foram mais os momentos do desvio completo que o povo teve do que propriamente aqueles em que ele permaneceu fiel aos avisos de Deus. E em Deuteronômio, capítulo 18, encontramos uma recomendação muito importante e que depois foi usada também para Pedro e Estevão. E a minha questão é, como é que este apóstolo Pedro e o diácono Estevão aplicaram esta passagem de Deuteronômio 18 no seu tempo? Eu vou ler esse texto porque diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então Moisés, e foi um momento em que Moisés foi um intercessor do povo de Deus, quando o povo pecou, porque fez referência a que por causa da idolatria, da adoração de outros deuses, foi necessário o perdão. E Moisés, Deus estava a ponto de destruir o povo, e Moisés foi um intercessor. E quando Pedro faz referência a esse profeta, ele estava a falar precisamente na altura em que, em Atos 3, 21, quando ele faz referência que o povo de Israel não reconheceu em Jesus como esse profeta que falou Moisés e que era maior do que Moisés. Depois, com Estevão, vai-se passar o mesmo, quando Estevão está diante do Sinédrio e por causa disso ele vai ser morto, porque vão dizer que ele blasfemou de Deus, blasfemou contra Moisés e contra Deus, fazendo com que Jesus, ou dizendo que Jesus era esse profeta que haveria de vir. Mas realmente Jesus foi esse profeta que havia de vir, semelhante a Moisés. Porquê? Porque Moisés, podemos dizer, era um símbolo de Jesus. Era símbolo da mediação que Jesus havia de fazer por todos os pecadores. Moisés, já temos pouco tempo. Eu não vou fazer ou abordar todas as temáticas que eu pretendia abordar hoje, mas considero ser muito importante deixar aqui a certeza da interligação que existe entre a fidelidade e o que está escrito em Deuteronômio 32, 36, que diz que o Senhor julgará o seu povo. Neste julgamento que vem sendo anunciado desde o início, será que existe algo ainda para a humanidade? Sem dúvida. Eu vou pegar num exemplo prático da nossa vida. Quando alguém está inocente e vai a julgamento, essa pessoa sente um alívio por ir a julgamento. Porquê? Porque ela vai ali buscar a sua libertação. Mas quando se está condenado, ir a julgamento é um peso. Com Jesus, nós sabemos que o julgamento, porque Ele será o nosso juiz, nós sabemos que em Jesus nós temos a libertação. Em Jesus nós temos a certeza da absolvição. E o mais interessante é que nós somos pecadores, mas Jesus pagou, como já falamos, foi morto na cruz, Ele se tornou maldito por nós e agora somos justificados, somos absolvidos pelo perdão que Ele nos concede. E, portanto, esta é realmente uma ideia extraordinária no Novo Testamento, que já tinha por base o Antigo Testamento, mas que nos mostra que
somos justificados, somos absolvidos por meio de Jesus. E esta é uma das melhores e mais maravilhosas promessas que a palavra de Deus nos traz. Existia muito mais para dizer sobre este tema, mas o nosso tempo está mesmo a terminar. Mas antes das despedidas, Moisés, eu gostaria que nos desse algumas aplicações práticas, porque essas são mesmo muito importantes, aquelas que nós podemos fazer na nossa vida a partir deste estudo. A primeira, eu diria que era seguir o exemplo de Jesus. Jesus não só era um estudioso da palavra, como a aplicava à sua vida e partilhava com os outros. Nós também precisamos de estudar, aplicar à nossa vida e partilhá-la. Em segundo lugar, eu diria que nós precisamos também de ser intercessores, como Moisés foi intercessor do povo que pecou. Quando sabemos situações de pessoas que estão a passar por dificuldade, quando vemos pessoas em perigo, quando vemos pessoas a sucumbirem diante do pecado, nós precisamos também de ser intercessores e suplicar ao Senhor por essas pessoas. Depois diria que, indo um pouco atrás às tentações de Jesus, nós só podemos vencer a tentação por meio de um assim diz o Senhor, do está escrito. Portanto, para podermos dizer um assim diz o Senhor ou está escrito, temos que o conhecer, foi aquilo que eu disse há pouco também. E depois, e para sintetizar, precisamos também de ser homens e mulheres justos, sabendo que vamos ser julgados. Então, precisamos de não levantar rostos, não sermos pessoas dúbias ou falsas, ou olhar para o estatuto social de uma pessoa e condená-la ou absolvê-la, até às vezes em pensamento. Portanto, sermos íntegros para conosco e para com Deus. Ser justos para que o Senhor também use de justiça para cada um de nós. E que o Senhor nos ajude a pegarmos nestes exemplos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que os complementam e os apliquemos à nossa vida. Moisés, muito obrigado e muito obrigado também pela sua explicação, pela forma como apoiou e explorou a temática de estudo desta semana. E para si que está em casa, não se esqueça, se quer conhecer Deus, se quer conhecer o seu caráter, a Bíblia é de facto o livro de excelência e nós, Escola Bíblica, estamos cá para podermos auxiliar nessa pesquisa. Para a semana será também a nossa última temática a ser abordada no livro de Deuteronômio e já sabe, contamos consigo. Até lá, que Deus o possa abençoar. O dia em que verei uma pequena luz no céu e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei
voz de Deus irá soar. Nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Verei Jesus. Olá amigo, olá amiga, votos de um bom sábado. Sejas tu ouvinte da Novo Tempo, sejas tu ouvinte da Rádio Tranquilidade ou seguindo nos nossos canais 2 Minutos com Ele. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo a Palavra de Deus. E especialmente o texto de hoje. Ele é um dos textos mais importantes para nós podermos compreender o amor de Deus por cada um de nós e aquilo que Deus coloca à nossa disposição para a salvação. Vê aquilo que diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 5. E estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que somos salvos. Paulo diz que todos nós nascemos pecadores e como pecadores que somos, tal como como Deus já tinha dito lá no início a Adão e Eva, a partir do momento que nós pecamos, nós somos condenados à morte. Mas Paulo vem dizer-nos aqui algo fantástico, que todos nós podemos ser salvos. Basta que para isso nós aceitemos o sacrifício de Jesus, aceitemos esta graça de Jesus. Esta graça é algo que nos é dado, como o próprio nome diz, gratuitamente. Nós não precisamos pagar, não há indulgências, não há nada que nós precisemos pagar, não há sacrifícios que nós tenhamos que fazer para podermos ter direito à salvação. Temos que aceitar o sacrifício de Jesus. E logicamente, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, temos que aceitar a sua vontade para cada um de nós. Aquilo que Ele diz na sua palavra para cada um de nós. Os ensinos, os pedidos, as ordens de Deus para cada um de nós. E ao obedecer-lhe, ao fazer a vontade de Deus nesse aspecto e ao aceitar o sacrifício de Jesus, eu tenho direito à salvação. Eu estou pronto para viver ao lado de Deus pela eternidade. Aceita esta graça, aceita e vive esta graça também aqui já.
animo a navegar contra a maré. Quero a ti entregar todo o meu ser. Eu perdi tudo, pois sou pecador, mas para ti sou mais que um vencedor. E então verão esta nossa união. Quando acreditava já não ter valor, eu fui transformado pelo teu amor. E então virão abraçar a imensidão desta conexão. Tela em branco eu sou, à espera do pintor. Vejo agora sim que a vida em ti tem cor. Sinto a chama aumentar no coração. Vou ao mundo anunciar a salvação. Eu perdi tudo, pois sou pecador, mas para ti sou mais que um vencedor. E então verão esta nossa união. Quando acreditava já não ter valor, eu fui transformado pelo teu amor. E então virão abraçar a imensidão. E então virão abraçar a imensidão desta conexão. Você já ouviu falar nas sequoias gigantes? Elas são grandiosas no nome, pelo porte de imponentes dimensões, mas também na forte resistência que as fazem atravessar milênios. Magníficas, ancestrais, belas na exótica cor de canela alaranjada que veste o tronco. Porém, é o seu tamanho incomparável que impacta qualquer um que a vista, seja de perto ou de longe. O que nem todo mundo sabe é que são repletas de ricos recursos científicos e históricos a nos oferecer, no potencial botânico e genético. Mais intrigante ainda é o fato de que elas são consideradas fósseis vivos. E o que é extraordinário sobre estas sequoias é que, além delas serem monumentais, são também um dos seres vivos mais longevos do planeta. Por exemplo, nestes bosques aqui na Califórnia, algumas têm mais de 2.000 anos. E o incrível é que elas continuam a crescer. Hoje, convidamos você a descobrir conosco mais sobre estes gigantes testemunhas do tempo que revelam também sobre nossa própria história.
Entre pinheiros, animais silvestres e a relva verde, há algo de especial na natureza aqui nos bosques da Califórnia, que cativa o olhar e a mente de quem visita. É tanta admiração, surpresa e respeito que faltam as palavras. A sensação de caminhar entre estes incríveis gigantes milenares é inexplicável. Talvez aqui na Terra não há outro lugar que nos faça sentir tão pequenos diante de outro ser vivo. É como um santuário abrigando um dos mais antigos e maiores seres vivos do planeta. O solene e agradável silêncio é preenchido apenas pelos nossos passos, pelo trinar dos pássaros ou a emoção exclamada diante de anfitriões inesperados. As descobertas estão em cada detalhe. Aqui, somos de fato surpreendidos por aquilo que filmagem alguma poderia transmitir. Definitivamente, estamos em um dos lugares mais incríveis da Terra. Ao entrar no parque, já se sente como um pigmeu na presença daquelas árvores tão majestosas, tão grandes e tão idosas também, então uma idade bastante avançada e em plena maturidade, né? Então realmente impressiona o visitante. As encostas das montanhas de Serra Nevada, nos Estados Unidos, são o único lugar no mundo onde se encontram sequoias gigantes de maneira nativa. Mas o que hoje é uma raridade, no passado da pré-história, elas predominavam por todo o hemisfério norte. O registro fóssil apresenta mais de 40 espécies de sequoias. Destas, sobreviveram apenas 2 até os dias de hoje. Durante a Era Mesozoica, nos períodos denominados Triássico, Jurássico e Cretáceo, extensivas florestas de sequoias floresciam em um clima mais úmido e cálido que o atual. Antigos fósseis de sequoias foram encontrados até mesmo no Alto Ártico, o que indica que o gelado continente, em um passado distante, foi repleto desta exuberante vida, com temperaturas mais amenas. No deserto do Arizona, a famosa floresta petrificada também atesta que um dia o verde altaneiro das sequoias reinava onde hoje é apenas areia. O botânico da Universidade de Harvard, Asa Gray, analisando as impressões de folhas e cones nos fósseis, registrou: a sequoia era um dos principais enfeites da vegetação da Terra durante o período miocênico. Suas florestas deveriam ser a coisa mais impressionante que a Terra já conheceu. Há métodos para se determinar a idade de árvores, métodos bastante aproximados, que levam em conta o crescimento dos anéis que se formam de forma distinta no verão e no inverno, na época das secas e na época das chuvas. Então a dendrocronologia é um método de datação de árvores bastante conhecido, bastante utilizado, e através desse método tem sido detectada idades de sequoias até da ordem de 3.500 anos, portanto 1.500 anos antes de Cristo. De todos os fatos incríveis que envolvem esta espécie tão extraordinária, o que primeiro salta aos olhos é o tamanho descomunal. A altura pode equivaler a um edifício de até 26 andares. Para alcançar o topo da mais alta sequoia hoje viva, seriam necessárias 3 baleias azuis alinhadas em comprimento. Para o sustento de tamanhos tão massivos, os números continuam incríveis. As sequoias gigantes chegam a absorver cerca de 3.000 litros de água todos os dias, na temporada de crescimento. E algo que interessou muito a comunidade científica: mesmo sugando tanta água e nutrientes, as sequoias aumentavam a fertilidade do solo ao redor. Pesquisadores como o ecologista Stephen Hart, da Universidade da Califórnia, descobriram que na terra abaixo destas árvores, o pH é maior comparado ao solo próximo a outros pinheiros, por exemplo. Com testes também no Yosemite Park, a equipe de Hart descobriu que o solo próximo das sequoias tem mais nitrogênio, cálcio, magnésio e fósforo.
Agora, imagine então como não era a qualidade da terra em um passado de antigas florestas gigantes revestindo o chão. As sequoias são árvores coníferas, irmãs gêmeas, por assim dizer, não é? Do pinheiro do Paraná, de vários outros tipos de pinheiro que existem no Brasil. E elas se distinguem não só pelo seu porte, mas também pela natureza da sua madeira. E as sementes são de tamanhos diversos, porque há diversos tipos de sequoias também. Conforme o tipo, a semente tem o seu formato também distinto, mas todas elas parecidas com o formato dessas pinhas do pinheiro mais conhecido no Brasil, que é o pinheiro do Paraná, ou araucária. Não? Então, não é interessante considerar a natureza da madeira também, uma madeira muito forte que resiste ao fogo, a incêndios florestais, e esse fogo não altera a vida das árvores, elas continuam vivendo mesmo tendo passado por incêndios. O curioso é que os cones ou pinhas das sequoias gigantes são extremamente pequenos em relação ao próprio porte da árvore ou comparado até às de outros pinheiros. No formato de um ovo, contém centenas de pequeninas e leves sementes de apenas 3 a 4 milímetros de comprimento. A eficiente bioquímica celular desta espécie permite que cresçam e frutifiquem enquanto viverem, como se nunca envelhecessem. Cientistas chegam a considerar as sequoias como biologicamente imortais, como veremos a seguir. Mas, então, por que elas quase desapareceram do planeta?